Agora são 8 horas 27 minutinhos, 8h27. E já está nos estúdios com a gente o capitão Igor dos Prazeres, ele que comanda a Polícia Militar aqui no município de Ipirá. E vem falar sobre segurança pública. Óbvio que é um assunto bastante importante, haja visto que a gente vem recebendo aqui no programa várias reclamações com relação a esse tema, né? E a gente vai estar abordando o capitão Igor dos Prazeres para saber como é que está o trabalho da Polícia Militar aqui de Ipirá. A gente dá o bom dia a você, capitão Igor dos Prazeres, dizendo que é um prazer recebê-lo aqui no programa Conexão Chapada para estar esclarecendo a comunidade de Ipirá alguns pontos. Muito bom dia. Bom dia, Almiro, bom dia, Marco. Agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui no programa. E bom dia a toda a comunidade piraense. Bom, são 8 horas e 29 minutos. Bom dia, capitão. Prazer tê-lo conosco aqui no programa Conexão Chapada, mais uma vez para falar de segurança pública. Queria que o senhor fizesse inicialmente aí um raio-x das principais ações que a Polícia Militar vem desempenhando, também das dificuldades que a gente sabe, das dificuldades que a Polícia Militar enfrenta para exercer o seu trabalho, para estar aí no dia a dia nas ruas, para dar segurança à nossa comunidade. Por isso, queria que o senhor fizesse aí esse raio-x dessas ações que a polícia vem desenvolvendo. Bem, a principal ação que a Polícia Militar faz é o policiamento ostensivo, né? Que é estar presente ou tentar estar presente em vários locais da cidade através do policial fardado, a viatura identificada, para tentar primeiro prevenir o acontecimento de ilícitos. Quando essa prevenção falha, a gente procura reprimir os acontecimentos. Eu trouxe alguns dados aqui para a gente deixar assim claro. Até 30 de junho, nós tivemos aqui na cidade de Ipirá este ano 8 homicídios. O que mais destaca é o mês de fevereiro, que acabou tendo 3 homicídios, sendo 2 na zona rural e 1 aqui na sede do município. Ano passado, nessa mesma época, nós estávamos com 15 homicídios. Aqui teve quase 50% de redução. E geralmente trata o homicídio porque é o mal maior, né? Quando chega a matar alguém é o mal maior, realmente. Tráfico de drogas, até 30 de junho, os policiais aqui da Quinta CIA, a gente teve 24 situações envolvendo tráfico de drogas, prisões e apreensões de drogas e prisões de traficantes. Ocorrências envolvendo adolescentes, 13 ocorrências, quer dizer, 6 meses, 13. O grande problema desses 13 é a reincidência desses adolescentes. Se a gente for ver aqui, se for buscar desses 13 aqui, vamos ver que com certeza está se tratando de 5 ou 6, mas se repetem, certo? E isso é um grande problema porque a gente acaba enxugando o gelo, né? O tempo todo fazendo e refazendo situações. Apreensões de arma de fogo, 7. Temos 7 apreensões de arma de fogo de janeiro a junho, né? Mais de uma por mês, que não é fácil, porque só se dá esse tipo de apreensão com abordagem o tempo todo. E aqui a gente sabe que a abordagem é uma coisa que a própria comunidade precisa, porém não entende, né? Ninguém gosta de ser abordado, a verdade é essa. Causa um constrangimento, né? A pessoa se intitula às vezes já como errado por estar sendo abordado sem ser, né? É uma campanha que a gente pode até procurar aqui no meio de comunicação de qual a postura que o cidadão deveria adotar numa abordagem, né? E qual a postura que o policial deve adotar na abordagem, porque muitas vezes o policial usa toda a técnica possível e ainda assim o pessoal vem ali na rádio, dá queixa porque não tem o entendimento do que a lei preceitua sobre a abordagem. E arma de fogo só consegue se apreender com abordagem. Nesses últimos 2 dias, na quarta e na quinta, tivemos alguns assaltos aqui na cidade e a gente já viu que é uma arma que está aí servindo, né? Assaltaram a Cesta do Povo na quarta-feira, né? Foram no fundo assaltar o gerente. Ontem assaltaram um mercado aqui na Rua da Quadra. Tem informação também da Dominus, né? E a gente já sabe, se trata das 2 situações que eu listei: um menor, né, um adolescente, com uma arma de fogo, né? O maior geralmente passa essa arma de fogo para que o adolescente use, porque se ele for preso, né, a legislação tem toda uma situação especial para esse adolescente. Não é que haja que ele não possa ficar preso, mas há uma situação especial com relação a esse adolescente. Então são situações que demonstram que a gente procura trabalhar,
né? A gente tem um município extenso, são 3.000 km² de área, então policiar isso com a viatura que a gente tem, com 2 motos, é quase impossível. Já aconteceu inúmeras oportunidades de acontecer um fato no Bonfim e no mesmo momento acontecer no Malhador, né? E aí a gente tem que ir para a prioridade, né? A prioridade a gente vai botando uma linha de prioridades. A vida logo, se for situações, né, que envolvam risco de vida, porque muitas vezes é som de carro, né? São situações contra a lei, mas pode aguardar um pouco se for pôr em risco a vida de alguém e tal. E a gente tem que fazer essa dosagem nas situações. É difícil? É. A gente sabe, na zona rural, pessoal, eu acompanho o programa, a gente vai à zona rural até com uma certa incidência. Se vocês pegarem a nossa viatura aqui, que está, a gente está com a reserva agora nesse momento, a nossa viatura mesmo aqui de Pirá, a 1142, se vocês pegarem e compararem com as outras viaturas, qualquer viatura nossa aqui, da região aqui, é a mais desgastada, visualmente e de quilometragem também, que roda muito, né? A própria Caatinga. Eu iria fazer uma pergunta relacionada justamente a isso. Qual o aparato da prefeitura, da Polícia Militar, né, aqui em Ibirá, para atender toda essa extensão territorial? Você já respondeu que é uma viatura, 2 motos. A gente tem a viatura Ranger, né? Temos uma Meriva, que é quem dá o apoio aqui, sobretudo às quartas-feiras e final de semana, mas a Meriva é um veículo que não favorece a zona rural, né? E as 2 motos, certo? Até as 2 motos novas também. Agora, diante de tudo isso, capitão, levando-se em consideração a extensão territorial do município de Ibirá, qual seria o aparato ideal e qual seria o número ideal de contingente da Polícia Militar para atender a população de Ibirá? Olha, assim, a gente tem que trabalhar sempre com o ideal e com o real, né? E com o que estamos hoje, né? O ideal, é claro, que seria a fixação do policial pelo menos em cada distrito, em cada povoado maior. A gente sabe que, um exemplo, a gente vai no Bonfim fazer uma ronda. No sábado agora, o sargento Nilson, da CIP Litoral Norte, né, que o pessoal chama de CAEL ou Caatinga, a gente fez o contato com ele passou o dia inteiro na região do Bonfim. Fiz abordagem, tal. À noite me procurou, capitão, não achamos nada. Fizemos lá e não achamos nada. Quer dizer, teve ali, mas foi uma coisa esporádica, né? A gente sabe que a fixação do policial no terreno, né, com uma continuidade que vai trazer o resultado, mas não temos ainda essa condição. Então, assim, se a gente conseguisse no futuro pôr 2 guarnições na zona rural, 2 guarnições na cidade, a gente teria um resultado positivo, que dividiria a zona rural em 2 regiões, né, mais ou menos em 2 áreas, sub-áreas, e atacaremos assim com policiamento, porque é o que eu falei, nosso papel é policiamento ostensivo, né, estarmos sendo vistos. A partir do momento que a gente não é visto, né, acontecem algumas situações. Está sempre presente na área, né? 8h36, esse é o programa Conexão Chapada. Estamos conversando com o capitão Igor, comandante aqui da 5ª Companhia, e traz para a gente aqui um balanço, um raio-x do trabalho que a Polícia Militar vem desenvolvendo. Capitão, ainda com relação às viaturas, nós ficamos um tempo sem a viatura. Queria saber se essa viatura já retornou, se ela já está realmente apta a fazer o trabalho aqui em nossa comunidade. E falando em comunidade, de que forma a comunidade pode ajudar? A gente sabe que é importante essa parceria da comunidade, essa confiança, essa credibilidade da comunidade na polícia. De que forma também a comunidade pode estar fazendo uma denúncia, enfim, às vezes tem alguém traficando droga ali próximo à sua residência, enfim, sabe de algum delito, às vezes fica com medo de ligar. E eu acho que essa parceria é de fundamental importância. A gente tem, a viatura está aí, a R0028, uma viatura reserva, né, que já veio para cá tem quase 3 semanas já. O coronel Uzeiro, comandante do 11º Batalhão, mandou uma outra no início de junho e já foi trocada pela reserva daqui mesmo, que deve permanecer um tempo aqui. Com relação à participação popular, nós temos o 190, né, que é um canal que muitas vezes recebemos informações dessas situações de arma de fogo, de drogas que eu listei aqui, das 24 situações de drogas aqui, a gente pode botar mais de 10 de informação através do 190. O pessoal participa, é uma comunidade que participa, comunidade piraense. E, além disso, nós temos o Conselho Comunitário de Segurança, que é um elo
né? Não, eles não estão aqui, porque muita gente pensa que é o informante, não é o informante, né? Mas o conselho é um local, né? São pessoas que estão trabalhando em prol da segurança pública. Então, quem pode dar um conselho para melhorar, né, uma sugestão de melhorar a segurança pública de alguma forma, através do conselho. Atualmente, o professor Djalma é o novo presidente, né? Apresentar o espaço aqui para dar boas-vindas ao professor Djalma na presidência do conselho. Agradecer a Raimundo Velasco pelos 3 anos que ficou à frente, né? Difíceis 3 anos para estruturar todo o Conselho Comunitário de Segurança. E o professor Djalma, logo de início, já quer uma situação interessante que vem totalmente de encontro com o que a gente está falando aqui, que é um grande debate sobre segurança pública. Ele já está montando essa situação, não sei se vai ser simpósio, se vai ser a forma, não vai ser, mas vai ser um debate sobre segurança pública que ele está estruturando e mais à frente deve vir aqui falar sobre. Então, é a comunidade participar, porque a gente já viu algumas situações, um exemplo. Em Itaberaba nós fizemos reuniões para debater essa situação alguns anos atrás e o público não passou de 20 pessoas. Né? As pessoas às vezes querem reclamar, mas na hora de participar se omitem. Né? Não que a grande parte da população seja ocupada pela grande convulsão social que a gente vive atualmente, mas também tem a sua parcela. Né? Eu relacionei 3 casos aqui. Um dos casos eu vou adiantar, que primeiro deixar uma frase, né? Quando se poupa os lobos, se sacrifica as ovelhas, né? Tanto a população não pode poupar tais lobos, por isso que tem que trazer informação, né? Quando puder, quando se sentir seguro também. Não sou aqui louco para estar dizendo que ninguém vai se pôr em risco por causa disso. Mas quando se poupa os lobos, se sacrifica as ovelhas, inclusive na nossa legislação. A nossa legislação hoje favorece tais lobos, né? Então, a situação do Bonfim, o pessoal ligou para cá reclamando. A gente sabe quem são os indivíduos. Em uma ação que eles fizeram no início do ano, a gente pegou em menos de 1 hora, já tinha prendido, já tinha averiguado a situação, já tinha chegado na casa do indivíduo, mas não tinha uma queixa contra o mesmo, não tinha um mandado de prisão, nada sobre o indivíduo. Fazer o quê? Liberá-lo, né? Foi encaminhado até a delegacia, foi até em Baixa Grande, que é a região dele, ele estava no município de Baixa Grande, foi encaminhado à delegacia, apenas ouvido, a vítima não identificou, né? Medo, outras situações, mas tudo levava a crer que era ele, como vem levando a crer essas situações todas que vêm acontecendo na zona rural. No entanto, não tinha uma queixa contra o indivíduo. Qual é o papel da gente? Liberá-lo, né? No João Velho, a gente fez uma prisão, um indivíduo com arma de fogo e com droga, uma quantidade boa de droga. O indivíduo está solto, né? Alcançou todos os itens que o juiz não podia mais fazer nada, tinha que botar em liberdade, certo? Um adolescente que eu citei anteriormente me disse o seguinte, que ele, cada vez que ele era levado para o Zilda Arnes em feira ou para Melo Matos, ele voltava mais esperto e com contatos, porque ele listou na hora da apreensão dele, certo? Na hora de fazer a coisa. Ele, desde os 12 anos, que vem trazendo desvio de comportamento, está com 17 anos. Ou seja, está fazendo escola lá por onde ele passa. Exato. A primeira vez que ele foi para o Zilda foi porque estava dando aquele chamado morcego no ônibus. Pulou no fundo do ônibus, aí pegaram, levaram para lá. Dali ele começou uma série de contatos, que hoje ele é um dos líderes, né, do tráfico de droga em determinado bairro aqui de Pirá. Então começou de uma situação pequena e está assim. E quantas vezes ele já foi preso? Mais de 10, muito mais. Quantas vezes ele já foi levado para a feira? 3 ou 4 vezes e retornou, né? Então, essas 3 situações assim que eu deixo bem claro é que a própria nossa legislação poupa os lobos, né? E sacrifica a grande maioria de pessoas honestas que nos servem. De certa forma, deixa a polícia militar de mãos atadas, né? Sem saber o que fazer diante dessa situação. Sabe que o indivíduo é perigoso, mas a legislação, né, é favorável a ele. Bom, faltando agora 18 minutinhos para as 9 horas da manhã, 18 para as 9, a gente está ouvindo aí o capitão Igor dos Prazeres relatando aqui o esforço da Polícia Militar em conter aí meliantes aqui no município de Pirá. Ele já falou que o esforço é realmente muito grande, mas que não tem toda essa condição. E falando de condições, capitão Igor, a Prefeitura Municipal, o Estado, quais são as condições que o Estado e a Prefeitura Municipal estão dando à Polícia Militar nesse momento? A gente
assim, de quando eu cheguei para cá, a gente tinha uma Meriva que quase não andava, né, que era 50. Melhoramos com relação à viatura. A Ranger realmente tem um alcance melhor, né? A gente pode ir na zona rural, como eu falei, e a gente vai, tanto que ela apresentou tantos problemas mecânicos que viaja muito, né, a zona rural. As duas motos daqui também são novas, né? Nós já temos um armamento que faz frente aí ao poderio dos meliantes hoje. Vocês aqui acompanharam, mas em março a gente teve um sequestro frustrado, né, de um gerente do banco, de uma instituição financeira aqui, foi frustrado pela ação inicialmente de policiais da 5ª Companhia, né, que fez frente com armamento, com equipamento de segurança, a viatura que teve capacidade de fazer a perseguição e o apoio da CIP Litoral Norte também, ao final da ocorrência, que foi muito importante. Bom, são 8h44, também abrindo aqui os microfones para a participação da comunidade, para que a comunidade possa também entrar nesse debate, nesse bate-papo, que é segurança pública, que é um tema importante para todos nós. Bom dia, quem fala? Bom dia. Bom dia, quem fala? É Paulo, aqui do bairro do Jaguarão. Paulo Jaguarão. Pois não, Paulo, fica à vontade. Veja bem, bom dia, doutor Marcelo, bom dia a todos os ouvintes, ao capitão, que primeiramente parabenizar o esforço da Polícia Militar, né, que realmente não está fácil para trabalhar aqui com as dificuldades que a Polícia Militar se encontra, né? Mas eu tenho uma dúvida a respeito de dois assuntos, um pouco, como que eu posso dizer assim, obrigado dizer, né? Veja bem, a respeito da lei seca aqui no Pirá, porque veja bem, eu presto atenção que pessoas bebem, saem de moto, carro, tudo bêbado, alcoolizado, e a polícia não toma uma providência a respeito disso, entendeu? E outra coisa é também sobre a situação que muitos têm uma moto e tem crianças e não pode locomover essas duas crianças, mesmo com capacete. Assim, eu gostaria de uma explicação do capitão sobre isso. Bom, deu para ouvir aí o Paulo que está indagando a questão da lei seca e também de crianças, né, em motocicleta. E ele fala, inclusive, de duas crianças em uma motocicleta. Duas crianças já é contra a lei, né? Uma só, já acho mais o capitão vai falar. Com relação às apreensões da lei seca, como eu falei anteriormente, a gente trabalha com prioridades, né? Quando a gente chega na situação que tem algum indivíduo bebendo, fazendo uso de bebida alcoólica e dirigindo a crime, se apreende, né? Quando a gente faz as abordagens, chega nessa situação, se apreende. Quando, infelizmente, não dá para fazer um trabalho direcionado para isso, né? A gente tem outras prioridades, como eu falei, um efetivo reduzido para a dimensão da cidade, né? E a gente acaba fazendo uma escala de prioridades. Quando a gente teve um período que a gente estava apertando a questão do tráfico de droga na 20 de abril, a gente apertou, começou a acontecer assaltos nas casas comerciais no centro. Aí a gente veio para o centro, o pessoal reclama, aí o tráfico estourou na 20 de abril. Por exemplo, essa semana teve a reclamação aqui na terça-feira, me parece, sobre a zona rural. A gente deu uma atenção à zona rural, acabou dando atenção nos 2 dias, eu particularmente, né, fazendo alguns levantamentos, algumas situações na zona rural. 2 assaltos aqui na sede do município, 3, esperando a confirmação aí da Dominus. Então, acaba que o lençol é curto, a gente puxa de um lado, sobra o outro. Então, essa situação da lei seca e até nas grandes cidades não há também efetivo para tanto é que em Salvador, por exemplo, quem faz isso, salvo engano, é a SET, né? Que é uma autarquia do município, né? Ou seja, a Polícia Militar não faz isso também nas grandes cidades, até porque não é efetiva, como o capitão disse, parte pelas prioridades, né? E até porque o trânsito já é municipalizado há algum tempo, né? A obrigação, a gente, na verdade, a polícia aqui, a gente acaba dando apoio a muitos outros segmentos, né? Rapidamente assim, a gente dá um apoio ao CAPS, o número de pessoas, né, com deficiência mental que a Polícia Militar dá apoio é inúmero. A DAB, na operação aí de abate clandestino,
O que não seria responsabilidade não, acaba que da prefeitura, da polícia? Acaba sendo, porque nós temos a obrigação de dar apoio aos demais que têm um poder de polícia. No caso, a DAB aí tem um poder de polícia e precisa de um respaldo de uma força que esteja armada, que esteja. Então, não mas foge da nossa... está desviando, poderia estar em outras ações, como o senhor disse, numa escala de um grau de maior periculosidade. Então a gente tem todas essas situações a atender. E com relação a andar 2, que infelizmente não pode, é a lei. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, senhor Saulo, eu gostaria que o senhor ficasse tranquilo, que pode andar 2 meninos na moto tranquilo. Não pode, se a gente flagrar, leva. A cinquentinha, conhecida como cinquentinha, ela não pode, mais uma vez eu vou fortalecer aqui, que para pilotar aquela conhecida cinquentinha tem que se ter ou autorização, né, ou a CNH. Não pode simplesmente comprar na loja e sair pilotando. Quem pode tirar essa autorização? A ACC. Quem pode tirar? Só maiores de 18 anos. Certo? Então, cai por terra aquela situação de que menor pode pilotar a cinquentinha. Não pode. Se a gente pegar o Código de Trânsito, a bicicleta, simples bicicleta, que é tração motor, né, que a gente está aqui fazendo com o próprio corpo, que não chega a uma velocidade grande, é obrigatória a utilização de capacete, é obrigatória a utilização de retrovisores, de sinaleiras na bicicleta. Levemos isso para a cinquentinha. Como não na cinquentinha não ser obrigatório usar o capacete? Como não ser obrigatório ter o retrovisor, né? Que tem uma força muito maior, pode chegar a uma velocidade muito maior. Então a lei já existe há 15 anos, né? É de setembro, 23 de setembro de 97, o Código de Trânsito foi posto em vigor em janeiro de 98, então não há mais condições de a gente fechar os olhos para determinado crime de trânsito, né? Quando a polícia, mais uma vez eu digo, não dá para eu fazer aqui a prioridade, mas quando é flagrado, tem que ser conduzido à delegacia. Pois é, estamos conversando com o capitão Igor dos Prazeres, ele comanda a Polícia Militar aqui no município de Ipirá. O papo é realmente bastante interessante porque o assunto é importante, segurança pública, né? É realmente um assunto importante para a comunidade. E a comunidade participando, mais uma vez um ouvinte na linha. Alô, bom dia. Alô? Quem fala? É Núbia. Núbia, fala de onde, Núbia? Do Bonfim. Bonfim de Ipirá. Bonfim que já foi amplamente questionado. Aliás, o Bonfim já questionou a respeito de segurança pública aqui no Conexão várias vezes. Pois não, Núbia, fique à vontade, o capitão está aqui lhe ouvindo. Eu gostaria de saber do comandante o que se pode fazer para combater a criminalidade aqui no Bonfim, que ninguém aguenta mais. É roubo à luz do dia, é assalto, ninguém pode sair dentro de casa. E todo mundo sabe quem é e está na rua e o vereador fica rindo, achando graça da situação. Ninguém aguenta, a gente está pedindo socorro. A gente vai dar uma queixa, volta em nada, não resolve nada. O que vai acontecer? A comunidade vai linchar esse inquilino. Ele não está aguentando, é dois. É isso que eu gostaria de saber. Eu estou pedindo socorro a ele. Só isso. Tá aí então, capitão. A Núbia, lá do Bonfim de Ipirá, ela que já havia participado outras vezes aqui no programa, falando desse cidadão que está aterrorizando o Bonfim de Ipirá. Com a palavra, capitão Igor dos Prazeres. Falar a moradora que, infelizmente, eu tenho uma limitação grande, como eu já citei. No sábado, assim, acontecimentos alguns, eu mandei a Cael para lá, a CIP, né, conversando com o sargento aqui. Passou o dia todo lá, ninguém procurou, teve lá no terreno, ninguém procurou para passar situação nenhuma. Ele fez algumas abordagens, não encontrou nada também, né? Eu acredito que o doutor Cário, eu conheço a competência do doutor Cário, se levou a situação para a delegacia, eu acredito que vai chegar. Acho que tem 10 dias atrás, mais ou menos, ou 15, ele se fez presente no Bonfim em também investigações. Então, a gente entende, mais uma vez fala aí, que ela só confirmou o que eu falei, né? Que as pessoas sabem quem está lá, mas que alguma situação da lei não permitiu ainda a prisão do indivíduo, né? Não é desídia. Isso seria inclusive a queixa, que o senhor disse que ninguém prestou uma queixa oficialmente, né? Ninguém foi lá registrar uma queixa na delegacia. Então fica complicado tecer mais comentário, porque realmente vem de encontro com o que eu já tinha citado, né? Um Bonfim, o Malhador, o São Roque,
são locais, são pontos que eu classifico como sensíveis, né, no município, que a gente tenta minimizar o problema, porque assim, muitas vezes é o Bonfim, mas não é nem no centro do povoado, do distrito, né? São imediações, aí a fazenda, quantos quilômetros do Bonfim? 10, 12, 15, né? E complica, a gente vai pensando que ali no povoado, no distrito, no caso, é maior. Ela é assim, eu não... Já passei aqui um pleito eleitoral para governo, um pleito eleitoral para o município, né? E não me envolvo em questões políticas. Passei, graças a Deus, a minha postura não me envolvo. E não faço nem defesa nem ataques políticos. No entanto, eu tenho que, assim, citar que o vereador Jaildo que ela falou, o vereador de lá fica dando risada. Eu acredito que ele seja uma pessoa séria, que não chegue a este ponto. Muito pelo contrário, algumas situações como palestra na região, a parte preventiva, Jaildo sempre é o interlocutor, que é a parte dele, não o vereador. Vem atrás, solicita policiamento, faz a parte dele como vereador. A verdade é essa. Ele não pode botar uma arma na cintura e fazer justiça. Muitas vezes a pessoa quer que também o vereador faça tudo, né? Dê o socorro quando tem que ser ambulância. Teve um caso aqui no Malhador tem uns 15 no dia do São Pedro, que dê ordem no local, e não é isso. A participação do vereador é mais burocrática ali. Ele faz os ofícios, né? Jaildo é participativo, sim, com relação à segurança pública. É a única defesa assim que eu faço, né? Agora, o que a gente também espera também é que não haja, que o cidadão não queira fazer justiça com as próprias mãos, né? De forma Porque alguma. aí, como ela disse, né? Enfim, a gente sabe das limitações da polícia, de repente até um menor, e a gente sabe como é difícil, como é complicado a questão do menor, até porque a nossa legislação tem essas brechas, tem essas dificuldades todas, né? Um problema muito mais complexo com essa questão da legislação judiciária brasileira, mas é bom a gente alertar essa nossa ouvinte aí que liga para cá, com todo o seu direito, né, pedindo socorro, mas é claro que não dá para sugerir que se faça justiça com as próprias mãos, né? Longe disso, a comunidade precisa realmente entender que não dá para ser assim. Conclama a senhora até a chegar mais perto, mais próximo do debate, né? Aí, como eu falei, o professor Djalma vai fazer um debate sobre segurança pública, que ela leve as dores, né? Não só aqui no município, mas na zona rural também, porque assim, o Conselho Comunitário de Segurança tem o dever de ser o elo de ligação da comunidade com as forças de segurança, né? Então, se eu chegar ao meu limite de competência, o Conselho Comunitário vai acima ao meu. Se transpor ali, vai e chega até o governador, se for o caso, né? Tem um poder maior de coisa do que uma voz solitária. Então, que ela faça essa voz que hoje está sendo solta assim na rádio, nesse debate de segurança, seria interessante. Eu acredito que seria interessante, que é a participação comunitária. E o principal, e também as pessoas, às vezes de forma anônima, né, para não se identificar, às vezes com medo, né, trazer essas denúncias aí através do 190, você vai manter aí o seu anonimato, pode ficar tranquilo, porque a polícia precisa realmente de mais informações, de mais elementos para poder agir, né? Só mais uma vez, toda vez que eu venho, eu clamo, né, que o 190 aí, como a gente está dizendo, para coisas sérias. Tem dia que chega 40 a 50 trotes no 190, né? Já chegou a dia do policial fazer uma lista que deu uma página inteira de trotes, né? Quando assim são locais próximos, a gente ainda manda a viatura para tentar parar. Só que hoje acabou a era do orelhão, né? Quando era o orelhão era muito bom, porque a gente tinha uma lista de orelhão, já mandava ali. Hoje em dia é com o celular, o cara bota número privado e liga, gasta seu crédito às vezes, né? Liga pro 190, dá trote. Tem um povoado do Amparo aqui que tem um número lá que eu sei até de cor, né? Porque é direto aquele número ali, liga dando trote. Tá acontecendo isso aqui. Quer dizer, a 40 e tantos quilômetros daqui da sede do município. Aí a gente faz uma triagem nessas ligações. E é bom deixar bem claro que é crime isso, né, capitão? É crime, é contravenção. E assim, a gente tem um identificador de chamada, né? Sobretudo quando é de celular, que passa de um certo limite, a gente liga, né? E vai remeter esses números para, na maioria das vezes acaba com criança, né? Quando a gente atende, o pai é surpreendido, pega o número, tá lá discado, foi meu filho aqui, senhor, desculpa, eu vou ver isso. Algumas vezes já eu dou a resposta rápida, chegou, insistiu, a gente liga de imediato. Então a gente conclama ao pessoal para evitar, né, esse tipo de situação de trote, porque já é um desvio. A gente às vezes vai numa situação que é falsa, acontece a verdadeira, não consegue ir.
Bom, bate-papo proveitoso, sempre falar de segurança pública e esclarecer a comunidade em alguns pontos é sempre muito importante, né? Eu desde já quero agradecer aí a presença aqui do capitão Igor dos Prazeres e convidá-lo para mais uma oportunidade de estar aqui no programa Conexão Chapada, falando das ações da Polícia Militar, né, e estar aí informando a comunidade de Ipirá. Eu espero que breve a Polícia Militar possa ter melhores condições de atuar aqui no município de Ipirá, já que o município de Ipirá é realmente um município de território rural muito grande. Capitão, muito obrigado e esteja convidado para mais uma oportunidade de estar aqui no programa. Pronto, agradeço o espaço, sou ouvinte assíduo, procuro dar respostas rápidas também quando vem alguma situação que chega à minha competência. E então, um bom dia a todos, um bom final de semana.